então estamos iniciando um novo ano. E toda a vez que o ano velho vai embora, toda a vez que ele vai chegando ao fim, parece que todos nós manifestamos maior cansaço. Seja porque a vida foi complicada no decurso desse ano, seja porque já nos vamos preparando para as dificuldades do ano vindouro. De uma forma ou de outra, é comum muitas vezes escutarmos pessoas desabafarem, dizendo que desejam mesmo que o ano acabe logo. Nunca mais acaba o ano. Quem sofreu muito deseja que ele acabe e aguarda dias novos, de menos dores, de menos sofrimentos. Quem perdeu amores deseja que o ano acabe de vez, na ânsia de que os dias que virão consigam trazer esperanças a esse coração que está esfacelado pela ausência. Quem está concluindo algum curso e deu o máximo de si, deseja que os meses que se anunciam cheguem depressa para que ele possa depois descansar após tanto esforço. Cada um, a seu jeito, pensa no ano que se finda, no sentido de deixar algo para trás. Algo, muitas vezes, que não foi muito bom. Também outros, muitos, veem findar os dias do ano com contentamento, pois esse ano foi um ano propício. Esses desejam que os dias futuros repitam os valores positivos e que traga novas alegrias, novos afetos. Ano velho, ano novo. São convenções. Convenções marcadas pelo nosso calendário, o calendário humano, em função dos movimentos do próprio planeta, em torno do astro-rei, que é o Sol. Contudo, psicologicamente, também nos remetem a um estado diferente. Como Deus nada faz em sua infinita sabedoria sem um fim útil, também assim é com a questão do tempo como o convencionamos. Cada dia é um novo dia. A noite fala-nos de repouso. A madrugada anuncia renovação de oportunidades. Cada ano que finda convida-nos a deixarmos para trás tudo de ruim, tudo de desagradável, que já vivenciamos, permitindo-nos projetar planos para o futuro próximo. Por tudo isso, por esta oportunidade que Deus nos permite, a cada 365 dias, nesta terra, neste mundo de Deus, pensemos que podemos melhorar a nossa vida no ano que entra. Ouçamos uma pequena narrativa, mas muito interessante. Um enorme navio, um transatlântico, partiu de um porto muito movimentado rumo a outro continente. No convés, os passageiros acenavam lenços, agitavam as mãos em adeus. Eram manifestações de despedida. No porto, igualmente, muitas pessoas acenavam igualmente e lançavam até beijos ao ar, num misto antecipado de saudade, mas também de carinho. Pouco depois, os que se encontravam no convés do navio, ainda observando os que permaneciam em terra, puderam constatar uma nuvem de gaivotas prateadas acompanhando o imenso navio. Aquele voo de tantas aves atraiu a atenção de quase todos, tanto pela algazarra que elas faziam, quanto pelo capricho de suas voltas ao redor daquela enorme máquina concebida pelo homem. Passada uma meia hora de viagem, o tempo tornou-se ameaçador. Ondas de espuma
levantavam-se, açoitando o casco do navio, porque os ventos estavam muito violentos. Esboçou-se no firmamento uma tremenda tempestade. Com os seus pulsantes motores, o navio cortava as vagas, aquelas vagas agitadas, aquelas ondas alterosas, mas parecia que o fazia com dificuldade. Dada a presença dos elementos da natureza, assim em fúria, um dos poucos viajantes que até então permanecia no tombadilho, contemplou as aves a voar e lastimou-as. Como podiam elas, com suas asas tão débeis, tão frágeis, lutar contra o tufão? Elas estavam desamparadas nos céus. Elas nada tinham além do próprio corpo para enfrentar a tempestade. Como poderiam as suas asas resistir àquele vento implacável? Se o próprio navio possante, com suas máquinas que representavam milhares de cavalos de vapor, e resistia com dificuldade naquele tempo diluviano, como seria com as aves? E de repente, aquele homem que estava tão compadecido das avezinhas do mar, ficou perplexo. As pequenas gaivotas, estendendo as asas que Deus lhes deu, abandonaram o navio e ergueram-se acima da tormenta, passando então a voar numa região serena nos ares. E a máquina, que acabava por representar a ciência humana, prosseguia na sua luta penosa para resistir à fúria dos elementos. Nos anos da nossa vida, têm ocorrido fatos semelhantes. Quando pretendemos lutar unicamente com nossos próprios meios, encontramos o fustigar dos ventos das dificuldades. Dificuldades que às vezes nos vergastam a alma e algumas até maceram o nosso corpo. Contudo, se utilizarmos um recurso que muitas vezes esquecemos, o recurso da oração, alcançaremos as possibilidades das asas das gaivotas. Pelas asas poderosas da prece, a criatura humana pode elevar-se acima das tempestades do cotidiano. As criaturas podem voar tranquilamente. Então, envolvidos pelas luzes da prece, alcançaremos regiões que o vendaval das paixões inferiores não alcança. Fortificados pela oração, enfrentaremos o mar agitado dos problemas. Enfrentaremos a própria fúria das vicissitudes e chegaremos a Porto Seguro, porque afinal é o que todos desejamos. Quando o triunfo nos alcançar, ou quando sofrermos aparentes quedas, busquemos Jesus e falemos sem palavras ao seu coração de mestre e amigo. Jesus é o condutor vigilante de nossas almas. Ele assumirá o leme frágil das embarcações das nossas vidas, permitindo-nos singrar o mar, ainda que esteja muito agitado pelas nossas dores, vai-nos permitir enfrentá-los com coragem, com segurança. A medida ideal será sempre orar antes de agir, a fim de evitarmos que procedamos de forma imprevidente, o que nos conduziria ao desespero e, com certeza, à maior soma de dores. Neste início de ano, oremos e comecemos por retirar das nossas vidas o que estiver a mais, das nossas vidas e das nossas casas, porque temos muita coisa a atravancar-nos. Libertemo-nos dos rancores, dos ódios, dos vícios, assim como daquelas coisas que guardamos nos armários, na garagem ou no fundo dos quintais. Rancores que nos matam. Esses estão a mais na nossa vida.
assim como as coisas que guardamos há muito tempo, à espera de usar um dia que não usaremos nunca mais. Um dia que talvez nunca chegue. Pensamos nós que iremos utilizar essas coisas. Pensemos há quanto tempo estamos lá. Meses, anos. E o curioso é que às vezes fazemos um raciocínio interessante. Não, eu guardo porque a moda volta sempre. Volta, mas vem noutra cor. De maneira que não adianta nada o que se guardou. Esperando, às vezes, por tal e qual, como esperamos, com ressentimentos em nós. Desgostos profundos, mágoas dolorosas, queixas constantes. Tudo isso são como as roupas, os calçados, os livros, as coisas antigas, utensílios que não usamos mais. Se virmos bem, são um estorvo. Libertemo-nos deles. Vazemos os armários, criemos novos espaços. Coisas antigas ultrapassadas são muito úteis, mas nos museus. E mesmo aí nos museus, somente para preservação da memória, ou lembrar-nos como tem sido a evolução da humanidade, comprovando a própria história. Alguém disse com uma certa graça, quem mais gosta de coisas velhas é o reumático. Talvez seja mais fácil perdão, começarmos pelas coisas materiais. Vamos doar o que possamos a quem seja mais útil. Conta-se que um rico fazendeiro foi queixar ao padre da sua paróquia local, dizendo que as pessoas não o viam com bons olhos. E não o viam com bons olhos porque ele, rico, não ajudava ninguém. Não contribuía sequer para as obras assistenciais da igreja. Justificava-se ele que todos sabiam que quando morresse deixaria tudo para a igreja e seus pobres. O sacerdote era um homem sábio e ele disse ao fazendeiro, vou-lhe contar uma história. A história da vaca e do porco. Ele ficou intrigado. Um dia, o porco foi reclamar com a vaca porque ninguém lhe dava valor. Todos o desprezavam. Afinal, disse ele, o porco, eu dou tudo o que tenho aos homens. Eles consomem a minha carne, usam os meus pelos para fazer pincéis e aproveitam até os meus ossos. Mesmo assim, sou um animal desconsiderado. O mesmo não acontece com você, dirá-se ele para a vaca. Você apenas dá o leite e é reverenciada por todos. Concluiu o pobre porco. A vaca ouviu com atenção e achou que também devia falar. Eu acho que talvez seja porque eu dou um pouco de mim todos os dias enquanto estou viva. E você só tem utilidade depois de morto. O fazendeiro agradeceu ao padre pela lição e retirou-se pensativo. Muitos pensam e agem como este fazendeiro. Pretendem dispor dos seus bens apenas depois da morte. Afinal de contas, não precisarão de mais nada, como nós sabemos. No entanto, a necessidade, a pobreza, não aguarda o tempo propício para visitar os desafortunados. Acontece a qualquer momento. E é por isso que a carência pede socorro. E socorro agora, não mais tarde. A necessidade sempre está rogando por mãos caridosas, hoje, não amanhã. E nesta fase que ultrapassamos há bem pouco tempo, a quadra festiva do Natal, acreditem que há muita gente que julga que pobre só tem fome no Natal. E aí
são perdulários até nas ofertas, esquecendo-se de que a fome acompanha o pobre o tempo todo do ano. Os recursos que Deus coloca em nossas mãos são para ser movimentados em favor do bem geral, produzindo bem-estar, fomentando a esperança. Então, se nós podemos ajudar a construir escolas agora, para que esperar a necessidade de que um dia temos que ajudar a construir prisões? Doemos o que possamos e sintamos os espaços mais vazios. Vamos ver que nos sentiremos muito mais leves. Então, de seguida, pensamos em quanta coisa inútil guardamos no nosso coração e na nossa mente. Mágoas que nos impuseram, calúnias que recebemos, mentiras que nos roubaram a paz, traições que nos deixaram doentes, punhais amigos que nos rasgaram as carnes da alma. Desembaracemos-nos de tudo isso. Mentalmente, coloquemos tudo num grande saco e usemos a nossa imaginação para atirarmos esse saco nas águas correntes de um rio caudaloso que as levará para longe, sobretudo para o mar do esquecimento. Esqueçamos isso. Desejemos para nós mesmos um ano verdadeiramente novo. E este novo pode querer dizer diferente. Comecemos leves, sem cargas pesadas, porque essas destroem-nos as possibilidades de sermos felizes. Do mesmo modo que os armários atravancados não comportam mais nada no seu interior, se nós continuarmos cheios dessas coisas más, não temos onde guardar coisas boas. Não sejamos velhos depósitos atafolhados de coisas velhas. Comecemos o novo ano olhando para a frente e olhando para o alto. Estabeleçamos metas de felicidade e metas para conquistas. E aqui também existe um pequeno segredo. Não trace caminhos impossíveis, desejos impraticáveis, metas inalcançáveis. Não. Pelo contrário, vamos criar objetivos praticáveis, convivências possíveis, anseios realizáveis. Ou seja, somente queiramos metas reais. Não nos esqueçamos nunca. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros do seu amor. Somos credores de felicidade, porque é isso que Deus quer para todos nós. Conquistemo-la. Abandonemos as dores, porque elas são desnecessárias. Pensemos somente no bem. Mentalizemos as pessoas que são amigas, as pessoas que nos amam, que nos querem muito bem. E façamos em nós uma programação para estarmos mais com elas, a fim de que, fortalecidas por esse convívio, nós possamos também alcançar os nossos objetivos mais nobres. Comecemos o ano, então, pensando em como podemos influenciar pessoas, ambientes, com a nossa ação positiva. Não nos verguemos nunca ao peso da ação negativa que os outros nos queiram impor. Só conseguirão, os que querem impor, só conseguirão se nós deixarmos. Programemo-nos então para vencer. Programemo-nos para fazer ouvidos moucos aos que nos desejam infelicitar e avancemos resolutos. Programemo-nos para ser felizes. Quando o dia surge, a alvorada é linda. A cada dia é sempre ano novo. Sigamos para a luz, certos que com a nossa vontade firme
e o desejo de acertarmos, Jesus abençoará os nossos propósitos, de certeza absoluta. Ele mesmo acalentará os nossos sonhos, os realizáveis. É ano novo. Pensemos novo. Pensemos grande. Sejamos felizes neste ano da graça de 2023. Pela vossa atenção, muito obrigado.